Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estar na casa do nosso Deus, podendo adorá-lo, exaltá-lo, podendo livremente participar de um culto bíblico, racional, em uma igreja que busca obedecer a palavra do nosso Deus. Que possamos enxergar isso como um privilégio, como uma riquíssima oportunidade que poucos podem desfrutar. E assim, Deus, pela sua misericórdia e graça, assim nos está concedendo esse privilégio de podermos adorá-lo e agora também meditar numa porção da sua palavra, que é enriquecedora, que nos edifica, que nos fortalece e que também nos exorta quando necessário. Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Tiago. Capítulo 1. Nós vamos meditar versos de número 1 ao 4. Estava prestando atenção nos hinos que louvamos. Nós louvamos que o nosso Senhor Jesus, Ele é um castelo forte. E nós precisamos entender isso em meio às provações a qual nós somos colocados dia a dia. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouco nessa noite. Amém? Tiago 1, de 1 a 4, assim está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2. Meus irmãos, tende de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos abaixar nossas cabeças e orar mais um momento. Senhor, grandioso Deus, Pai Celestial, nós estamos alegres, contentes, rendendo ações de graças, ó Pai, por essa noite, por ter trazido a cada um de nós em segurança a Tua casa, onde o Senhor preparou este local para que pudéssemos nos reunir, nos abrigar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Te louvamos, Senhor, por ter nos alcançado pelo dom gratuito e merecido da salvação, pelos méritos de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, por ter nos deixado as sagradas Escrituras, esta que revela que o Senhor é um Deus santo e que somos miseráveis, pecadores, que carecemos da sua graça, do seu amor e do seu favor. Palavra essa que ensina o seu povo a como te adorar, como te exaltar e como te servir de uma maneira correta e prestar uma adoração que o Senhor aceite, Pai. Esta palavra também, ó Deus, fortalece o seu povo, nos exorta quando necessário, mas também nos consola. Nos consola com as suas maravilhosas promessas, que estamos guardados nas tuas mãos, em que, embora muitas vezes sejamos assaltados pelas dificuldades e pelas provações, o Senhor é conosco, o Senhor é com o seu povo sempre, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto para receber com imensa alegria e satisfação as suas instruções, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós vamos dar uma pausa em João, mas vamos pensar em algo que eu acredito que vai ser para a nossa edificação. Vou ler o texto novamente, que os irmãos assim acompanhem. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que eu acho maravilhoso nessa apresentação de Tiago é que, creio, e a maioria dos comentaristas afirmam que o Tiago que escreveu essa carta aqui é o irmão do Senhor, embora ele tenha sido o irmão do Senhor, ele se identifica aqui como servo de Deus e também servo do Senhor Jesus Cristo. E ele saúda a um povo específico aqui. E depois ele vem tratar de um assunto, que é o que eu gostaria que nós pensássemos essa noite, sobre a questão das provações e qual deve ser a atitude do povo de Deus ao enfrentar essas provações. E que nós devemos ter algo que é bem difícil quando nós pensamos no mundo em que nós vivemos, que as coisas são instantâneas, em que nós devemos ter paciência. Na verdade, esse é um dos propósitos das provações. Tiago aqui, irmãos, ele já inicia, no versículo de número 2, dizendo assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ele já deixa claro que o cristianismo, aqueles que verdadeiramente querem servir a Cristo, não vão ter um caminho fácil. Ele deixa isso bem evidente aqui nesse verso de número 2. Pelo contrário, ele adverte o povo de Deus que estes se encontrariam envoltos de várias tentações. Aqui a tradução melhor seria provações, porque nós sabemos que Deus ele não tenta a ninguém. Então, o original dessa palavra aqui, do verso 2, é provações. Então, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Quando nós pensamos em provações, aqui no original, se trata de realmente uma prova. Uma prova que é dirigida com um fim e um propósito específico. E este fim é que aquele a qual foi submetido por essa prova, por essas várias provas, saia dela fortalecido, saia dela fortificado, forjado. O que é interessante, que Tiago deixa enfatizado, é que nós vamos enfrentar várias provações. Ele não fala que nós vamos enfrentar algumas, ou ele não fala que nós vamos enfrentar poucas, mas ele afirma que o povo de Deus, ele enfrentará, ele passará por várias tentações. Essa palavra várias aqui, às vezes a gente lê num primeiro momento, dá a entender de um grau de diversas provações, ou seja, variadas. Mas ele quer dizer aqui que nós vamos passar por provações de espécies diferentes, de intensidades diferentes. É como se fosse algo policromático. Os irmãos sabem que é policromático, é aquele que é cheio e repleto de cores. Bem assim são as provações que o povo de Deus passa. Ou seja, tem aquelas provações que elas são mais amarelinhas, que são as tranquilas. Nós falamos, essa aqui dá para tirar de letra. Tem aquelas provações que elas são já um pouco mais cinzentas, e que nós já falamos, tá difícil, não sei o que eu vou fazer. E tem aquelas provações que elas são mais negras, mais escuras. A gente louvou aqui o hino Sossegai, ó mestre, o mar se revolta, as ondas estão sobre nós. Então nós podemos dizer que essas provações são aquelas mais negras. E é sobre isso que Tiago está falando aqui, que o povo de Deus ele enfrentaria uma gama, uma diversidade de provações e que cada uma variava de intensidade ou de grau. Então, irmãos, é fato que virá a prova muitas vezes da tristeza, do desalento, onde essas provações às vezes vão tentar arrebatar e assaltar a nossa fé.
Virão as provas dos perigos, como a gente viu, os mártires, nós vimos também, estudamos no livro de Atos. Virá também as provas da antipatia, em que as pessoas serão antipáticas pelo nosso estilo de querer e desejar obedecer a Deus. As provas dos sacrifícios. O pastor trouxe uma série de pregações em que nós vamos ter que abrir mão de coisas para poder servir e obedecer a Deus. Ou seja, o fato é que o povo de Deus, o cristão, ele frequentemente está envolto de provações. Ou ele está entrando numa provação, ou ele está em meio de uma provação, ou ele está saindo de uma provação, cujo grau, como bem já expliquei, varia, e a intensidade dessas provações varia. O que nós devemos atentar com o fato das provações é que, às vezes, nós passamos por situações que nós perguntamos, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que eu fiz? Quando, na verdade, o verdadeiro propósito, o qual essas circunstâncias, essas provações nos são enviadas, não é para nos fazer cair, não é para que nós venhamos ser derrubados. Muito pelo contrário, essas provações são para elevar, levantar e forjar o povo de Deus. Não é para nos fazer cair, mas sim para nos elevar, forjar a nossa fé. As provações, elas são enviadas não para que elas venham nos derrotar, mas para que, com a ajuda e com a graça do Senhor, com paciência, nós venhamos vencê-las. Portanto, então, quando tais provas assaltam a nossa vida, a nossa família, nós não devemos nos lamentar. Nós não devemos esmurecer. Muito pelo contrário. Tiago diz, verso 2, meus irmãos, tende grande alegria. Não é que, quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, nossa, parece que o que Tiago está escrevendo é loucura, né? Eu estou ali na prova, passando por uma provação, e ele quer que eu me alegre. Não com que a gente, ele não está escrevendo para que nós venhamos nos alegrar com o fato de estarmos sendo provados, mas pelo fato de estarmos passando pela provação. Estarmos vivendo aquele momento, porque se ali estamos passando, o propósito é para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha nos elevar. E às vezes parece que nós passamos por situações que é improvável, impossível a gente conseguir se alegrar, mas essa é a vontade de Deus. É isso que o texto nos diz. Então, Tiago diz, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Então, ser provado, meus irmãos, é algo que nós deveríamos encarar com toda alegria. Porque esse é o período, esse é o tempo em que é testada a pureza da nossa fé que nós professamos e dizemos que temos em Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu estava na escola, quando o professor ia fazer o plano curricular, e ele colocava as avaliações e aparecia a palavra prova lá, a espinha já se arrepiava, né? Mas nós não podemos esquecer que nas nossas provas, a prova da nossa caminhada cristã, Deus está conosco. Ele é o nosso castelo forte, como nós entoamos aqui. Então nós devemos alegrar porque quando estamos sendo provados, significa que Deus tem um propósito específico. Ele deseja forjar a minha e a sua fé. E esse processo de purificar a nossa fé, irmãos, é que irá produzir algo que nós, com dificuldade, conseguimos ter nas nossas vidas, que é paciência. Só assim é que nós vamos alcançar e atingir a maturidade que tanto nós desejamos e a perfeição que é dita no verso de número 4. E ele diz no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Irmãos, nós só vamos aprender a ter paciência quando nós somos provados. Esse é um dos propósitos da provação. No verso de número 4, Tiago escreve o seguinte, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
sem faltar em coisa alguma. Essa palavra perfeito que ele usa aqui não é a ideia de perfeição em que nós nunca vamos errar. Não, longe disso. A palavra perfeito aqui no verso 4 significa crescer até chegar a ser completo ou maduro. Esse é o propósito de Deus nas provações. Então, um dos lugares em que a fé do cristão será provada é no vale das provações, das tentações. O nascimento, então, e o amadurecimento da paciência na vida do cristão ocorre quando nós estamos passando pelo vale, vamos dizer assim, passando pelas provações. E elas também nos ajudam a permanecer firmes no caminho do Senhor. Vamos até 2 Pedro, vamos pular mais 2 cartas. Pedro vai falar um pouco também sobre paciência. 2 Pedro 1:6. Vamos ler o 5 também. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade. São coisas que nós devemos acrescentar à nossa fé. Aqui, a palavra que Pedro usa aqui para paciência, no grego é upomone. E ela traz a ideia mais ou menos do que Tiago quer explicar lá, voltando a Tiago, que traz a ideia de permanecer, ficar, suportar, sofrer. É esse tipo de paciência que Tiago escreve lá no capítulo 1, que é o nosso texto base. Sendo assim, a paciência, irmãos, deve nos remeter à ideia do quê? De permanecer, ficar firme. Paciência implica, então, em suportar o sofrimento, a provocação, ou seja, a provação, suportar o tédio, suportar o atraso, com calma e autocontrole. Isso também nos traz a ideia do que? De uma vida espiritual e uma caminhada com Cristo que traz estabilidade, constância e firmeza de propósito. E pensando nisso, no que Tiago nos escreve, voltando a Tiago 1, eu gostaria de pontuar algumas coisas que nós pensássemos que durante as nossas provações é de extrema importância que nós aprendamos a ter e a desenvolver a paciência. Eu acredito que quando nós pensamos na palavra paciência, nós nunca ligamos a paciência com o fato das provações, né? E nem as provações com a paciência. Mas aí nós vamos entender por que o propósito das provações. Por que Deus, ele nos coloca à prova? Que era para exercermos a paciência. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nós pensássemos, é acerca da paciência neste mundo em qual nós vivemos. Neste mundo corrupto. A Sagrada Escritura ensina que este mundo jaz no maligno. As suas aspirações, os seus valores estão no maligno e são corrompidos pelo pecado. Para o cristão, a vida aqui neste mundo vai ser a pior vida que nós provaremos. No caso do incrédulo, do ímpio, é a melhor vida a qual eles provarão. Então, para todo cristão verdadeiro, quando nós pensamos na nossa peregrinação e nossa curta passagem aqui, esses sofrimentos, as provações, irmãos, deste tempo presente em que nós vivemos aqui, duram apenas um curto espaço de tempo, se nós compararmos com a eternidade. A eternidade, para glorificar o santo nome de Deus, não vai ter fim. As provações que nós passamos aqui neste mundo corrupto, elas terão fim. Então, portanto, os verdadeiros cristãos, aqueles que desejam seguir firmes nos caminhos do Senhor, eles permanecem
inabaláveis, sempre aguardando aquela viva esperança que o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 1. E nós devemos aguardar essa viva esperança pacientemente na fé, enquanto aqui vivemos nesse mundo corrompido, aguardando e tendo a viva esperança do retorno glorioso de Cristo. E esse breve período de provações, de provas, de dificuldades e de apertos, irmãos, não se compara ao porvir que nos aguarda, quando o Senhor Jesus virá nos buscar e eternamente descansaremos na presença dele eternamente. Para tanto, enquanto vivemos aqui neste mundo corrupto, durante as nossas provações, tenhamos paciência. Um outro ponto que eu gostaria que nós pensássemos. A paciência, irmãos, durante as provações, ela requer empenho. Nós sabemos que a salvação é pela graça, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fora a salvação, nada de valor aqui nesta vida, irmãos, é alcançado ou realizado de um dia para o outro. Então não adianta você falar assim, eu sou impaciente, preciso ter paciência para enfrentar as provações. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Sem empenho e sem dedicação, as coisas de valor neste mundo não são alcançadas. Isso requer tempo, empenho, dedicação. Um exemplo, no nosso cotidiano, no nosso planeta. Existe uma árvore chamada sequoia gigante. Depois os irmãos pesquisem em casa. Essa árvore, irmãos, ela é gigantesca. Só que ela não cresce em 1 ano, em 2 anos, ela não se torna aquela árvore exuberante e gigante. Isso leva tempo. Ela não obtém aquela imensa força, tamanho e robustez em pouco período de tempo. Isso requer e ocorre com paciência. Assim também as qualidades nobres na minha vida e na sua vida só se desenvolvem após muitos anos de empenho, de paciência, de dedicação, exposto sempre a diversas intempéries ou tempestades deste mundo. Um outro exemplo também na nossa natureza, sobre essa questão de paciência durante as provações, que isso requer empenho da nossa parte, são as pérolas. Os irmãos já pesquisaram como é produzido as pérolas? Elas são acondicionadas em uma ostra que fica no fundo do oceano e durante muitos anos elas são agitadas pelas correntezas, elas são abarrotadas pelo lodo que existe no fundo do mar, para que depois de muitos anos, sob muita pressão, sob muita provação, se formem uma pérola, que é uma joia preciosa aos olhos do nosso mundo. Então, não é diferente na minha e na sua vida. Se alguém deseja, aquele cristão que deseja obter a força da preciosa, por exemplo, pérola da paciência, terá que suportar as tempestades, as agitações e as provações deste mundo. Um terceiro ponto. Quando nós pensamos em paciência, a maioria das pessoas atrela paciência ao fato de não fazer nada. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra paciência, pensam, então eu tenho que ficar de braços cruzados, esperar, aguardar. Quando nós pensamos no serviço prestado a Deus, não é assim que as coisas funcionam. Porque muitos professam e reivindicam o título de cristão. Eu creio em Cristo.
Portanto, no entanto, eles mostram certa indiferença, desinteresse, apatia e comprometimento com a obra do Senhor, com a mensagem do Evangelho. Isso não é paciência, isso é falta de propósito, isso é falta de entusiasmo. Então nós não podemos confundir estas coisas, porque a obra do Senhor, a mensagem do Evangelho, isso requer urgência, extrema urgência. Então, falta de propósito, falta de entusiasmo ou cruzar os braços, no caso do cristão, em trabalhar para o Senhor, isso não é paciência, isso não mostra que somos pacientes, isso mostra preguiça, apatia e acomodação da nossa parte. Muitos querem a honra da paciência, vamos dizer assim, mas poucos realmente desejam se enganjar no trabalho do Senhor. E quando você se enganja no trabalho do Senhor, irmãos, consequentemente, não tem como evitar. Tiago escreveu, nós vamos enfrentar várias provações. E não é porque às vezes nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos enganjados no serviço, na obra do Senhor, que isso também vai ser diferente. Nós também vamos passar por provações. Então, se aquele cristão, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, deseja desenvolver o mandamento bíblico da paciência, e deve colocar dia a dia a sua fé em prova, enquanto ele caminha animada e entusiasmadamente, irmãos, com um propósito de coração. É o que Tiago escreve. Meus irmãos, tem de grande alegria. Um quarto ponto. Às vezes nós pensamos paciência no que diz respeito à individualidade. Eu preciso ser paciente na provação. O propósito de Deus está me provando, é para que eu aprenda a exercer a paciência. Mas também a paciência, ela deve ser exercida como igreja de Cristo. Ou seja, então a paciência ela não é uma característica, um traço apenas individual de cada um dos santos do Senhor. Ela também é uma característica coletiva de cada igreja neotestamentária de Cristo Jesus. Vamos até Apocalipse. Capítulo 2. João vai escrever as cartas, o Senhor entregando a João as cartas às igrejas da Ásia. No capítulo 2, versos de 1 a 3. Amém? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Uma das características da igreja de Éfeso era a paciência. Sofreste com paciência. No próprio capítulo 2, na carta que foi destinada à igreja em Tiatira, versos 18 e 19, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua
paciência. Conheço a tua paciência. Assim como o Senhor Jesus conhecia a paciência daquelas igrejas, no caso de Éfeso e Tiatira, ele igualmente também conhece a paciência ou a falta de paciência das suas igrejas hoje também, através de todas as épocas. Ele assim conhece. E ele espera que todo aquele que for chamado e agregado a uma de suas igrejas, a um de seus corpos, que cultive também a graça da paciência enquanto passe pelo vale das provações. Escrevendo a carta de Éfeso, ele diz: e sofreste e tens paciência. Ou seja, aquela igreja também passou por provações e sofreu pacientemente. E quando nós pensamos em a igreja ser paciente e exercer a paciência, nós não podemos esquecer que o primeiro ponto que nós pensamos é viver neste mundo corrupto. A igreja também ainda está aqui, até que o Senhor venha nos buscar. A igreja tem o seu propósito: ser fiel à palavra de Deus, ser fiel ao evangelho que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. E nós sabemos que as aspirações deste mundo, ou seja, até as influências do maligno, procuram, vez ou outra, seduzir as igrejas do Senhor a abandonarem ou abrir mão da fé. E abrir mão de tudo, em troca de status, em troca de nome, em troca de riquezas. E muitas igrejas não sofrem pacientemente as influências do mundo, ou os ardis de Satanás, e acabam sucumbindo. Apocalipse, nós ainda estamos lá. Vamos no capítulo 3. Versículo de número 10. O Senhor escrevendo a carta à igreja em Filadélfia. No verso de número 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, como guardaste a palavra da minha paciência. A palavra grega aqui traduzida para guardaste, irmãos, traz a ideia e carrega a ideia de guardar ou de vigiar com devida e extrema proteção e zelo. A palavra da minha paciência, que o Senhor se refere aqui, irmãos, são as santas escrituras, que se nós estudarmos de Gênesis a Apocalipse, elas, vez ou outra, vão dar testemunho da paciência e da longanimidade do Senhor para com os homens. Da longanimidade, da paciência do Senhor, muitas vezes, para com o seu povo. E ele elogia: como guardaste a palavra da minha paciência. A igreja local de Filadélfia guardou cuidadosamente aqueles escritos sagrados que continham o registro da paciência de Deus. E nós temos convicção que as Escrituras é suficiente para a nossa caminhada como cristão individualmente. As Escrituras é suficiente para instruir a igreja. Então, nenhum outro escrito, irmãos, abaixo dos céus contém o registro de tamanha autoridade e que dá testemunho ao homem da contínua, soberana paciência do Deus vivo, principalmente com o seu povo. Principalmente com o seu povo. Nós vemos no relacionamento de Deus com o povo de Israel, Deus ensinando o povo, vez ou outra, o povo entrando em rebeldia, se rendendo à idolatria, Deus levantando num período juízes, Deus em outro tempo levantando reis para exortar o povo, e nós vemos Deus exercendo a sua paciência grandemente com o seu povo. E essa é a palavra
que Deus deseja que a sua igreja guarde com paciência. A palavra da paciência dele. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós também vemos a paciente determinação do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, caminhando para a cruz. Nós também vemos a paciente, vamos dizer assim, persistência e convicção do Espírito Santo em convencer o homem do pecado. Hoje de manhã eu conversava com os nossos jovenzinhos sobre isso lá na nossa classe, sobre como Deus transforma o coração do homem. E quando nós olhamos para a nossa conversão, para como Deus trabalhou nas nossas vidas, nós vamos ver que não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Deus foi muito paciente, onde Ele foi quebrando pedregulho por pedregulho do nosso coração de pedra, onde Ele foi transformando aquele coração duro de pedra em um coração de carne, e preparando um coração de um verdadeiro adorador, preparando um coração que realmente se deleitasse na presença dEle, em obedecer a Ele, em testemunhar dEle e glorificar dEle. Grande foi a paciência do nosso Deus. Grande é essa paciência revelada nas Escrituras. Então, a igreja local, a Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas, ela deve guardar fiel e persistentemente a palavra da sua paciência. A palavra da paciência do nosso Deus. Além de guardar, nós também devemos sempre dar um puro e verdadeiro testemunho. Ou seja, os santos, os membros desta igreja, devem permanecer firmes em tudo, para que possam fielmente transmitir a palavra da paciência. Para transmitir fielmente aos perdidos que Deus é um Deus paciente. E que através da sua grande graça e misericórdia, Ele tem concedido uma imerecida redenção, salvação para os perdidos, por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, as igrejas do Senhor devem estar sempre prontas e comprometidas em adquirir paciência. Imagine quando esta igreja, vez ou outra, sofre as influências desse mundo. Um exemplo. Nós poderíamos, se nós olhássemos para a maioria das igrejas por aí afora, colocar uma bateria aqui no lugar desse piano, atrairia mais jovens. O som seria mais bacana, mais legal. Se nós não fôssemos pacientes e nos firmasse nessa palavra paciente do nosso Deus, nós abriríamos mão dessas coisas. E não se engane, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Não somente você e eu passamos por provações individuais, mas a igreja de Cristo também passa. E nós devemos enfrentar elas com grande alegria, sabendo que por essas provações o Senhor forja esta igreja e opera ela paciência, para guardar a pureza. Um outro ponto, mais 2 pontos ainda. Quando nós pensamos em paciência, voltando àquele erro que comumente nós pensamos, dá a entender de algo assim meio calmo, tranquilo, tocar as coisas assim meio de boa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós também precisamos exercer a carreira que nos foi proposta com paciência. Não tem como exercer uma carreira estático. E a paciência, ela é também exemplificada e vivida em correr a carreira cristã. Hebreus capítulo 12.
versículo de número 1. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, façamos o quê? Deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É meio contraditório, né? Como que a gente vai correr com paciência? Mas essa é a vontade do nosso Deus. Que nós corramos com paciência a carreira que o Senhor Jesus Cristo propôs a mim e a você. A carreira que o Senhor Jesus Cristo propôs a esta igreja. A palavra carreira aqui, irmãos, nos traz a ideia e revela teste ou a prova de resistência a que cada cristão é submetido. Quando nós pensamos lá no nosso trabalho, nós temos diversas dificuldades e nós também devemos ter empenho, paciência e dedicação para que nós possamos atingir as metas e os objetivos que a minha e a sua carreira nos propõe. Assim também é na caminhada cristã. Nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra que corramos revela a opção de como nós vamos conduzir essa carreira. Portanto, então, se enganjar na corrida da carreira, que foi divinamente designada a mim e a você, para testar a tolerância e persistência do cristão, é uma paciência. Para atingirmos os objetivos que Deus designou para a carreira de um cristão, é necessário paciência. Que corramos esta carreira com paciência. E quando nós pensamos em correr a carreira com paciência, nós não podemos esquecer que nós estamos envoltos de provas. E nessa caminhada em exercer a nossa carreira, nós devemos estar ativos, suportando todas as provações às quais somos submetidos, até que nós venhamos a terminar a nossa carreira de uma maneira vitoriosa. Um último ponto, para encerrarmos. Quando nós pensamos, voltando a Tiago, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O nosso maior exemplo de paciência nas provações, sem dúvida alguma, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, nós lemos o 1, vamos ler o verso de número 2. O 1 fala que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E ao correr com paciência essa carreira que nos está proposta, nós não podemos perder de vista, como nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, alegria, gozo que foi proposto a Cristo, ele fez o quê? Suportou. Lembra o que significa paciência nas provações, lá em Tiago 1? Suportar, permanecer. Assim foi com Cristo. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de como exercer paciência nas provações.
nós vemos em Cristo que ele, embora não precisasse, ele voluntariamente suportou a cruz do Calvário com imensa paciência, para que a vontade do Pai fosse consumada. Por causa da persistência em fazer a vontade do Pai, Jesus com perseverança consumou a obra que foi entregada a ele na cruz do Calvário. Esta é a paciência que nós devemos imitar, enquanto passarmos por várias provações. Esta é a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo, que o levou a consumar a carreira que Deus o Pai propôs a ele. Qual foi a carreira que Deus o Pai propôs a Deus o Filho? Morrer numa cruz para salvar um povo indigno, imerecedor e rebelde. Irmãos, se alguém viesse a você e dissesse assim, olha, irmão Azarias, você vai ter que morrer por um sujeito que é mau, ingrato, que só pensa coisas más, orgulhoso, egoísta. Você vai ter que morrer por ele. Só que antes de você morrer, você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai ser torturado, você vai ser julgado injustamente. Ainda você vai ser preso. Você vai ser pendurado numa cruz. Tudo isso para salvar este homem, egoísta, mau, corrupto, orgulhoso. Com certeza, o irmão Azarias relutaria para dizer assim, eu? E cada um de nós também relutaríamos. Eu acredito que a gente até, um certo ponto, poderia, com um ato altruísta, se propor a isso, mas será que suportaríamos tudo o que Cristo suportou? Olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vemos que o Senhor da glória, o Rei da glória, por vontade própria, suportou pacientemente, sofreu como o cordeiro do sacrifício para remir aqueles que o Pai o deu. O irmão Eliseu explicou bem isso hoje pela manhã. Aqueles que foram predestinados antes da fundação deste mundo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, o que ele suportou, que é o mesmo que Tiago diz, para suportarmos com paciência as provações. Nós vimos que ali em Cristo existe para o cristão a maior, posso dizer assim, exposição e clara paciência. Um último versículo para nós encerrarmos. Romanos capítulo 8. Nós vamos encerrar a mensagem esta noite pensando nesse versículo, pensando naquilo que Tiago escreveu. Nós não venhamos nos enganar, pois o povo de Deus passará por várias provações. Mas nós não podemos esquecer, como nós entoamos aqui esta noite, que nós temos um castelo forte. Nós não podemos esquecer que nós estamos guardados nas mãos do Senhor e que o propósito das provações não são nos derrotar, são para que nós venhamos vencê-las pela graça e pela misericórdia de Deus.
E lembrando que a vontade de Deus para o seu povo é esta. Lembrando que Cristo é o nosso maior exemplo de paciência. Romanos 8, 29. Que foi o texto que o nosso irmão Eliseu leu nesta manhã. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Com qual propósito e finalidade? Foi o que o irmão Eliseu disse pela manhã. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Os que dantes conheceu, também predestinou para a salvação, para a vontade de Deus, ao nos remir, ao nos predestinar, antes da fundação deste mundo, é que o seu povo seja a sua imagem e semelhança do seu filho, até nas provações. Que Deus nos abençoe. Irmão Daniel.